Edmo. Boa noite a todos. Venho através desse vídeo falar sobre a disciplina Conteúdos e Processos de Alfabetização. Tema Psicogênese da Língua Escrita. Polo Caldas Novas, Goiás, turma 1º A, tutora à distância Estela Veloso, tutora presencial Ranibe Lopes, acadêmica Lília Pereira dos Santos. Como vocês podem ver, a imagem é de nível pré-silábico. Vou falar sobre um pouco dessa hipótese. As características. Nesse nível, escrever expressa a reprodução de traços que a criança identifica como básico da escrita, conhecidos como garatujas, ou seja, nessa etapa inicial, a criança associa o ato de escrever ao ato de desenhar. Segundo Ferreiro e Teberoski, 1985, página 183, nesse nível, todas as escritas se assemelham muito entre si, o que não impede que a criança as considere como diferentes, visto que a intenção que presidiu a sua realização era diferente. Não existe obrigatoriamente, nesta fase, diferenciação entre os grafismos, isto é, eles são utilizados de acordo com a interpretação que a criança faz. Vamos falar sobre um pouco das atividades de intervenção. É oferecer variadas oportunidades para os pequenos se relacionarem com materiais escritos que circulam na sociedade, como livros, panfletos, entre outros. Autorizar as crianças a escrever em diversas situações durante o faz de conta, por exemplo, assim sem confinar a escrita a determinados momentos e atividades. Cria-se um ambiente favorável para que a turma faça descobertas, se interesse mais por leitura e escrita e confronte produções. Criar momentos de leitura pelo professor e de leitura realizada pelas próprias crianças, mesmo que ainda não leiam convencionalmente. Planejar atividades de ditado de textos variados, convites, legendas e anotações sobre um estudo, etc. Para o professor, e de escrita por si mesmo, mesmo que os pequenos ainda não escrevam convencionalmente. O próximo slide vamos falar sobre nível silábico, que é escrita silábica, escrita sem valor sonoro. Nessa escrita ainda não há relação entre grafema, som e fonema. Vamos falar sobre um pouco das características, que é o silábico sem valor sonoro. A hipótese silábico sem valor sonoro convencional é um divisor de águas da aquisição da escrita, pois a criança passa da fase da escrita não fonetizada para a escrita fonetizada. Relações se estabelecem, os pequenos começam a representar cada emissão sonora com uma letra. Por isso, nas escritas silábicas sem valor sonoro convencional, usam uma letra para cada sílaba, embora não compreendam ainda o conceito de sílaba. Outra marca importante é que ainda não fazem uso necessariamente das letras correspondentes para escrever as palavras. Justamente por isso, a hipótese é classificada como sem valor sonoro convencional. Em resumo, nessa fase acontece a descoberta de que a quantidade de letras pode se relacionar com a quantidade de sílabas e os pequenos já sabem que tem de valor as letras ao escrever tanto uma palavra como um conjunto de palavras. Vou falar agora sobre o próximo slide, do nível silábico com valor sonoro. Como vocês podem ver no slide, vamos falar sobre um pouco das características, que é o nível silábico com valor sonoro. Para registrar as sílabas orais das palavras, as crianças usam uma letra correspondente a um de seus fonemas. A criança já usa uma letra para cada sílaba oral, mas ainda não percebe os sons que formam a sílaba, que é fonemas. Essa consciência fonêmica será resolvida ao longo da aprendizagem da criança. Atividade de intervenção se relacionar figuras às palavras através do reconhecimento da letra inicial, comparar e relacionar escritas de palavras diversas, escrever pequenos textos memorizados como parlendas, poemas, músicas, travas-línguas, etc. Relacionar textos memorizados com sua grafia, ter contato com a escrita convencional em atividades significativas, reconhecer letras em um pequeno texto conhecido, leituras de textos conhecidos.
Vamos falar agora no próximo slide sobre nível silábico alfabético. Nível silábico alfabético, como vocês podem ver no slide aí. Agora vamos passar a falar sobre as características. Nesse nível, a criança está a um passo da escrita alfabética. Ao professor, cabe o trabalho de refletir com ela sobre o sistema linguístico a partir da observação da escrita alfabética e da reconstrução do código. É o momento em que o valor sonoro torna-se imperioso e a criança começa a acrescentar letras, principalmente da primeira sílaba. Vamos para as atividades de intervenção. Formar palavras a partir de sílabas dos textos, produzir pequenos textos individuais e coletivos, cruzadinhas utilizando fotografias, formação de frases, produção de textos, ditados e listas. Vamos falar agora do próximo slide, sobre o nível alfabético. Como vocês podem ver no slide aqui, alguns nomes e algumas escritas. As características quando a criança reconstrói o sistema linguístico e compreende a sua organização, ela transpõe a porta do mundo e das coisas escritas, conseguindo ler e expressar graficamente o que pensa ou fala. Nesse momento, a criança escreve foneticamente, faz a relação entre som e letra, mas não ortograficamente. O desafio agora é caminhar em direção à convencionalidade, em direção à correção ortográfica e gramatical. Vamos falar sobre atividade de intervenção nesse nível silábico. Leituras diversas, escritas de listas de palavras que apresentem as mesmas regularidades ortográficas em momentos em que isto seja significativo. Atividades a partir de um texto, leitura, localização de palavras ou frases, ordenar o texto. Eu penso que todos vocês tenham entendido. Obrigada a todos pela atenção e tenham uma boa noite. Nossa, tá dando